Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, meu caro ouvinte do Invista com Thiago, toda quarta-feira uma edição deste podcast sensacional, onde Lucas Goldstein, este que vos fala, está ao lado do fundador da Suno, ele, o Thiago Reis. Olá, Thiago. Tudo bom, Lucas? É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E hoje também está o Felipe Tadevaldi. Olá, Felipe. E aí, Lucas? E aí, Thiago, tudo bem com vocês? Obrigado aí novamente pelo convite. A gente tava brincando, Thiago, antes aqui da gravação, que o Felipe é o Sombra, você seria o Ratinho e se a Suno fosse um programa do Ratinho, você seria o Ratinho e o Tadevaldo Sombra, ele que ninguém acaba tendo uma foto direito, né? Isso, o Brasil todo quer saber quem é Felipe Tadevaldo. Ele tem gente que inclusive inventou teoria aí, cara. Estão fazendo fake news falando que é um robô, que é inteligência artificial, que não é de verdade. E fica difícil de provar que é de verdade, porque o cara não aparece, né? Então a teoria ganha tração. Poxa, mas isso aí é uma difamação aí dos opositores. Intriga da oposição, e olha que a Suno tem oposição também, mas a gente quer educar você. Então seja você, ou seja a gente ou não, que você siga a gente e consuma conteúdo financeiro. Já fica o aviso, deixa o seu like no episódio se você não estiver no Spotify, dá suas 5 estrelas se você estiver no Apple Podcast, deixa aquele depoimento escrito que também ajuda, e siga a gente na sua plataforma onde você estiver ouvindo agora. Vamos começar com o tema de hoje. Antes de começarmos, não se esqueça, desde já, siga o Invista com Thiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora. O tema de hoje é composição de carteira, afinal a gente vai realmente destrinchar esse que é um dos principais dilemas de quem está entrando e até mesmo de quem está mudando o seu perfil de investimento, né? Exatamente, construção de carteira, cara, é um dos conceitos mais importantes que existem nos investimentos em geral. Se você não tem uma carteira ajustada ao seu perfil de risco, eu acho que você já começa todo errado, você vai acabar tomando decisões ao longo da sua jornada equivocadas, às vezes botando mais risco, às vezes correndo muito pouco risco. Então é muito importante que o investidor tenha uma carteira formatada para o seu perfil de risco. E é isso que a gente vai tratar hoje nesse podcast. Vou começar com uma pergunta para o Felipe Tadevaldo. Você acha o ambiente brasileiro instável o suficiente para impedir que a gente tenha uma carteira para o longo prazo? Instável com certeza é, né? A gente vê toda essa questão aí, essas questões políticas, econômicas e muitos ruídos, né? De todos os lados. O Brasil acaba tendo uma volatilidade muito maior aí do que países desenvolvidos, né, do que mercados desenvolvidos, mas eu não acho que isso seja um impeditivo, não. Na verdade é o contrário. Na verdade eu acho que até isso é um ponto positivo, porque como a gente tem muitos momentos, né, de instabilidade, volatilidade, acaba que o investidor, ele sempre, ou quase sempre, né, ele tem acesso a promoções na bolsa, né, então ele consegue comprar barato com muito mais frequência, digamos assim, do que de repente outros mercados aí, né, que não tem esse fator aí político, né, de tanta volatilidade ou até própria instabilidade da nossa economia. Então acho que não tem como negar que nosso mercado, o país é mais instável, tem suas particularidades, mas eu acho que isso, na verdade, o investidor deve olhar com bons olhos, justamente porque ele consegue talvez até acelerar, né, a sua independência financeira, conseguindo aí comprar mais nos momentos de volatilidade, justamente aí tendo, né, formando uma renda maior, conseguindo comprar com desconto em relação ao valor intrínseco das empresas. Então acho que na verdade isso pode até ser uma vantagem, né, dependendo da ótica do investidor. O que vocês acham? Quais são os principais setores para se investir no Brasil? Esse país que é instável e tem, hora e outra, essas promoções. Tem alguns que vocês gostam mais, que estão na carteira de vocês? Assim, eu não tenho preferência por setor, Lucas, mesmo porque dentro do setor você tem todo tipo de empresa. Sei lá, você quer falar de banco, tem banco que é muito lucrativo, Itaú, Bradesco, e tem banco que quebrou, ficou no meio do caminho.
Você gosta de empresa de internet? Eu gosto muito de empresa de internet, mas você tem o Google e você tem o Yahoo. Então, eu não gosto muito de falar de setor, eu gosto de analisar empresas específicas que, obviamente, estão inseridas em um determinado setor. Eu geralmente, eu também vejo dessa forma que o Thiago colocou. Acho que vale sempre a empresa, né, como um todo, ela é mais importante que o setor. Mas, por outro lado, a gente enxerga, né, em alguns setores algumas particularidades, algumas características que são interessantes também, justamente para o investidor, de repente, fazer um filtro, né? Por exemplo, um investidor que ele quer entrar na bolsa, né, quer entrar no mercado, está começando, e ele não quer muita volatilidade, ou ele quer um perfil mais de renda, né, dividendos, assim, e também não quer passar muito susto. Então, geralmente, setores mais resilientes, né, mais defensivos, como o setor elétrico, por exemplo, eles podem ser uma boa opção aí para esse tipo de investidor. Então, começar a olhar por setor dentro dessa ótica, né, pode fazer sentido, mas aí é óbvio, o investidor deve analisar cada empresa dentro daquele determinado setor. Então, não é eu pegar, setor elétrico, eu quero comprar, não quer dizer que todas as empresas do setor elétrico são boas, nem todas vão pagar dividendos bons, mas o setor elétrico tem algumas características ali que proporcionam, né, às boas empresas um perfil aí mais resiliente, mais sólido, e permite também que essas empresas, as boas empresas, operem com rentabilidade e gerem bastante caixa e distribuam aí bons dividendos aos seus acionistas. Mas, obviamente, tanto no setor elétrico ou qualquer setor que seja, existem as boas e as más empresas, né? Então, o investidor, no fim das contas, sempre tem que olhar para a empresa, né, como algo mais importante que o setor em si. Na opinião de vocês, quais são os fatores que tornam uma carteira, na verdade, bem sucedida ou mal sucedida? Vamos tentar partir do sonho e depois ir para a realidade. O sonho é que você tenha uma carteira muito rentável com pouca volatilidade. Agora vamos para a realidade. Obviamente que existem fatores que, se você quer maior rentabilidade, você vai ter que correr mais risco. Porém, existem algumas coisas que é possível para ajudar a minimizar, sobretudo uma diversificação em ativos que, no longo prazo, são vencedores, né, mas que tenham baixa correlação entre eles. Eu acho que o melhor exemplo é aquele que eu sempre dou, né, você investir numa carteira metade Brasil, metade fora. Como a correlação histórica, eu já fiz esse estudo na Economática, que entre o IVVB11 e o Ibovespa é negativa, você tem uma carteira muito menos volátil, né? Geralmente o Ibovespa, quando faz ZIG, o Dow Jones faz ZAG, mesmo porque o Dow Jones tem uma composição de dólar, né? O IVVB11 tem uma composição de dólar aqui. Então, quando você consegue balancear esses dois, a sua carteira fica muito, mas muito menos volátil, né? Eu sempre gosto de analisar um fundo que é a IP, lá do Rio, e eles fazem justamente uma carteira muito balanceada de empresas de alta qualidade, mas tanto no Brasil como fora. Então, eles acabam investindo majoritariamente em renda variável, mas a volatilidade deles é uma das menores do mercado, justamente porque eles fazem muito bem esse balanço entre ativos brasileiros e ativos estrangeiros. Então, acho que uma carteira dos sonhos, ela é aquela que investe em ativos de potencial de retorno alto, mas que tenham baixa correlação entre eles. A magia está na construção deste portfólio, né? E, obviamente, que as correlações futuras não necessariamente são iguais às correlações do passado, mas olhar as correlações do passado já é um bom começo, né? Esse ano a gente pôde ver exatamente isso. O IVVB11 tem uma alta de mais de 50% no ano, enquanto o Ibovespa está numa queda ali de 10%, 15% no ano. Então, quem tinha uma carteira meio a meio acabou tendo um retorno positivo com uma volatilidade muito menor. E vai ter ano que o Dow Jones vai cair, o dólar vai cair e vai fazer com que o IVVB11 caia. Provavelmente um ano desse vai ser um ano positivo para a Bolsa, né? Geralmente a Bolsa brasileira se valoriza quando o dólar está perdendo valor aqui no Brasil também. Então, uma carteira meio a meio acaba reduzindo bastante a volatilidade sem necessariamente prejudicar o retorno de longo prazo. Essa questão que o Thiago falou é até interessante, vai em linha também com aquela outra pergunta, né, que tu fez sobre a questão da volatilidade, da instabilidade aqui, né, da nossa economia, da nossa bolsa. Quando o investidor ele consegue, né, ele estrutura aí um portfólio que tenha uma exposição, né, ativos dolarizados, quando ele monta, né, um portfólio que tem essa exposição lá fora,
especialmente aí, sei lá, seja aí em torno de metade do portfólio, até um pouco menos, talvez um pouco mais, ele consegue fazer esse efeito realmente, né, de diluir essa volatilidade do portfólio consolidado, né, porque querendo ou não, naqueles momentos ali que a nossa bolsa aqui vai muito mal, a economia vai mal, geralmente o dólar sobe, então acaba tendo esse efeito inverso, e aí o investidor pode até ter, de repente, a opção de vender, né, um pouco desse excesso, ele consegue até vender uma parte e direcionar para outra, né? Então, por exemplo, se a bolsa lá fora subiu muito, o dólar subiu muito, e a bolsa daqui está muito barata, ele consegue até vender um pouco daquele excesso, né, de posições lá dolarizadas e comprar um pouco mais aqui. Então, acho que é bem interessante. E, assim, em termos de portfólio vencedor, é mais ou menos isso aí mesmo, no meu entender também, que o Thiago comentou. É um portfólio que tem, né, uma boa rentabilidade e ele também tem uma menor volatilidade. E até nesse ponto eu acho muito interessante também os fundos imobiliários, né, porque historicamente os fundos imobiliários eles apresentam, né, uma volatilidade que é mais ou menos um terço do Ibovespa, e apresentam uma rentabilidade maior. Então, acho que os fundos imobiliários também fazem parte, não só ativos dolarizados, mas os fundos imobiliários também fazem parte aí de um portfólio que eu acredito que seria aí, o ideal, no portfólio dos sonhos. Mas, é claro, o investidor deve sempre aí levar em conta o seu perfil, né? O que ele procura, como é que ele se sente bem, né? De fato aí no mercado. Às vezes tem investidor que procura mais renda, né? Como eu, por exemplo, eu gosto muito de ter essa renda recorrente entrando na conta, justamente porque isso aí dá tranquilidade, dá flexibilidade, né? De poder ir às compras nos momentos de queda da bolsa. Eu gosto muito disso. Então, para o meu perfil, naturalmente, ativos que geram renda faz mais sentido. Mas outros investidores, de repente, se sentem mais à vontade com uma outra composição, ativos de repente nem paguem dividendos, mas que oscilam menos, ou que, por outro lado, sei lá, tenham essa grande exposição, né, a dólar. No fim das contas, o investidor aí vai desenvolvendo, vai se autoconhecendo, né, e aí ele vai chegando mais perto desse portfólio que seria o portfólio ideal, entre aspas, né. Na opinião de vocês, o que faz um grande investidor ser um grande investidor? E como é que esses caras acabam compondo a carteira deles? Faz sentido com que a gente possa copiar a carteira de um grande investidor ou nem tanto? Cara, eu acho que assim, depende muito do seu perfil. Eu não gosto muito de copiar a carteira de ninguém, porque primeiro, você não tem a cabeça daquela pessoa, você não tem a tolerância a risco, você não tem, às vezes, as mesmas informações. Cada investidor é diferente do outro. Então, você vai lá, copia a carteira de um bom fundo. Beleza, parabéns, você copiou. E aí? Quando a ação cair 10%, como é que você vai lidar? Ele tem uma informação, ele tomou baseado num conjunto de informações que estão na cabeça dele lá. E às vezes você não vai saber lidar. E outra, às vezes tem atraso nessa informação também, né? Tipo, demora 3 meses para você saber a carteira de outro investidor. Então, o que eu acho que é possível? Cara, veja o que eles estão investindo, se você tiver contato com eles e gostar de uma outra posição, cara, pode tentar entender, né? É assim que eu faço. Mas jamais copiar, porque cada um tem o seu perfil. Às vezes o cara está investindo naquela empresa para contrabalancear uma outra posição dele, né? Então, você vai acabar comprando uma ação, não olhando todo, mas analisando só uma parte. Então, eu não gosto de copiar a carteira de ninguém. Isso não significa que eu não possa dar uma espiada e ver se faz sentido uma ação ou outra. Eu já fiz isso muitas vezes na minha carreira, cara. Lá em 2013, eu tinha algumas dúvidas a respeito de Cielo. Liguei para uma grande gestora do Rio, que era grande acionista. Os caras me ajudaram a tirar vários questionamentos. Comprei, a ação subiu. Depois a gente vendeu no fundo lá que eu trabalhava. De lá para cá, a ação caiu para caramba também, mas assim, saímos num belo lucro da Cielo, lá de 2013 até 2015, a ação valorizava bastante. A mesma coisa a Apple, que foi talvez o melhor investimento da minha vida. Eu comprei muito porque eu estava olhando a carteira de um investidor estrangeiro que eu gostava. E vi Apple lá no meio. Eu não comprei nenhuma outra ação da carteira do cara, porque as outras ações eu não entendi muita coisa. Ele tinha lá Pfizer, né, que é uma grande empresa de medicamentos. Cara, tem tanta coisa para analisar em Pfizer que eu não me julgo capaz, né? Os vencimentos das patentes,
novas patentes, que eu achei tão complexo que eu pulei fora desse case. Mas a Apple eu entendi um pouco mais, até como consumidor, e gostei muito do balanço dos caras. Acabei comprando, mas depois da minha análise, não comprei porque ele estava comprando. Se eu comprasse porque ele estava comprando, acho que eu comprei até outras ações que ele tinha posição maior. Né? Comprei Apple porque eu me identifiquei mais. Eu acho que é assim que tem que ser a troca de informações entre os investidores. Tem que ser algo construtivo e não copy-paste. Eu não gosto da abordagem copy-paste. Eu acho que quem faz copy-paste, na hora que a estratégia começar a ir mal, vai se sentir inseguro e vai vender na baixa. Então, eu prefiro que as pessoas se instruam para tomar suas próprias decisões, ainda que possam, eventualmente, dar uma espiada na carteira dos outros, trocar informações. Isso é construtivo. Agora, copy-paste, não. Não, eu também acho que não faz sentido nenhum, porque cada investidor aí tem sua filosofia, tem sua estratégia com um determinado ativo. De repente, um gestor ali, por mais que ele seja um gestor muito bom, de repente ele comprou ali um ativo e necessariamente teve uma performance ruim, e o cara foi lá e copiou, saiu copiando aí por copiar, né? E acabou pegando justamente aqueles ativos ali que não performaram muito bem, ou que acabaram tendo uma deterioração, e na verdade ele nem vai saber explicar isso, né? Ou de repente o ativo que ele copiou do gestor, ele teve uma performance ruim, enquanto o gestor está comprando mais, porque entende, né, toda a dinâmica daquele negócio, daquela empresa, esse investidor aí que copiou, ele fica desesperado, sai vendendo, porque ele nem sabe que empresa é, o que está acontecendo. Então, acho totalmente tóxico isso aí, essa estratégia. Não acho legal. Concordo também que seja interessante, né, o investidor olhar ali portfólios vencedores, portfólios que tem aí gestores, né, que tem conseguido uma rentabilidade muito boa, enfim, ao longo do tempo, justamente para analisar ali, né, qual é, de repente, o perfil daquele portfólio, qual tipo de empresa que ele gosta, e até, de repente, se tiver alguns nomes interessantes, bater um papo com ele, entender, né, estudar mesmo por conta, mas nunca sair comprando por comprar, e muito menos copiar, né. Até o pessoal que assina a Suno, eu sei que realmente tem muita gente que não tem, né, tempo para ler os relatórios e só vai na carteira recomendada e compra, né? Mas eu particularmente acho que é sempre interessante também o investidor dar uma olhada nos relatórios, dar uma lida, entender, né, um pouco da tese ali, até porque de repente ele se identifica mais com uma empresa ou com outra, e quando ele se identifica ou conhece um pouco mais daquela empresa, enfim, naturalmente ele vai se sentir mais seguro também, que ele vai saber, né, o que faz, como é que ela ganha dinheiro, qual a posição de mercado daquela companhia, e isso dá muito mais tranquilidade, né, nos momentos de queda. Então, sair copiando aí grandes gestores, por mais que seja uma ideia que pareça, né, no primeiro momento, uma ideia atraente, uma ideia interessante, eu não acho legal isso aí, não. Até também nesse ponto ali que o Thiago abordou, do delay, né? A gente tem aí os gestores abrem, né, suas carteiras lá na CVM, mas sempre tem um atraso, geralmente tem um atraso de 3 meses, e aí de repente, sei lá, vamos botar um investidor aí que resolve copiar 100% a carteira aí de 2 fundos, 2 gestores. O cara vai estar sempre comprando com um atraso, né? Então de repente aquela janela de oportunidade ali já passou e o cara está lá comprando 3 meses depois, pagando muito mais caro, quando o gestor já está vendendo a posição, quando ele já está desfazendo. Então, acho assim que como uma ferramenta complementar para balizar aí os teus estudos, né, de repente, teu interesse, direcionar teu interesse de investimento, acho que vale até a pena, pode ser interessante. Tá? Às vezes, de repente, tu vê ali um nome, né, que uma empresa que não estava no teu radar, ele te deu um clique ali, tu resolve estudar ela e ver que é um bom negócio, mas copiar por copiar, não recomendo. Acho que é bastante perigoso aí para qualquer tipo de investidor. Aproveitando que o Tadval falou dos relatórios da Suno, vou fazer um jabazinho rápido. Na Suno também tem podcasts para assinantes. Você que é assinante Small Caps ou internacional da Suno, você tem podcasts exclusivos. Inclusive Black também tem os 2. Então fique ligado em sunoresearch.com.br e vá atrás desses planos se esse é o seu interesse.
Pergunta, agora eu vou jogar o Felipe na parede. Qual é o seu perfil de investimento, Felipe? Perfil de investimento, cara, essa pergunta é interessante porque a gente vem de muito tempo, né, daquela época que os bancos, né, de certa forma, controlavam o monopólio, né, do investimento, e eles sempre, até hoje, né, largam hoje até é utilizado também em corretoras, enfim, aqueles questionários, né, de perfil do investidor, enfim, que eu particularmente até nunca me identifiquei, porque do ponto de vista deles eu tinha um perfil extremamente arrojado, né, por ter portfólio quase todo concentrado em bolsa, e porra, o pessoal lá achava isso... Só que eram em grandes pagadoras de dividendos, empresas sólidas, é isso? Exatamente. Eu não considero meu portfólio extremamente arrojado, né, como muitos questionários aí apontam, né? Então acho que eu nunca concordei muito com isso. Então, assim, na minha visão, meu portfólio, meu perfil de investidor, eu sou um investidor que busca retornos acima da média, né, no longo prazo. Para isso eu estou naturalmente disposto, né, a esperar muito mais tempo do que de repente alguém que queira conseguir aí um valor mais alto num curto prazo, que eu nem recomendo através de especulação. Então eu estou disposto a esperar mais tempo. Também eu abro mão, né, daquele retorno constante da renda fixa, que é muito baixo, mas ele é, de certa forma, entre aspas, garantido, né? Então eu procuro, né, essa rentabilidade acima da média. Também gosto muito, como eu já abordei aí anteriormente, gosto muito de empresas que pagam, né, dividendos, gosto de ativos geradores de renda, porque isso aí me dá uma flexibilidade, né, uma segurança. Nos momentos ali, de repente, de crise, ou sei lá, surgiram despesas extraordinárias, tu sempre tem aquela oportunidade, né, de utilizar os dividendos para ajudar numa despesa da casa, ou inclusive deixar ele ali na conta e poder comprar, né, investir mais, comprar mais ações, mais fundos imobiliários. Então, assim, eu, de acordo com apesar daqueles questionários me apontarem sempre como investidor, ou quase sempre como investidor muito arrojado, eu não considero até um investidor defensivo. Minhas posições hoje, tanto em ações quanto fundos imobiliários, né, eu tenho ativos que são muito, a maior parte deles ativos sólidos, geradores de caixa, né, que pagam bons dividendos. Também são empresas, em sua maioria, empresas relativamente grandes. Enfim, eu considero que eu sou um investidor defensivo, mesmo tendo esse portfólio bastante alocado em renda variável. Isso eu acho que é possível, apesar de parecer aí um antagonismo, né? Eu acho que é possível, sim. Eu durmo totalmente tranquilo com a minha carteira em renda variável. Obviamente, tem períodos de volatilidade, né, que acaba aí se acentuando, né? E a carteira, mesmo que ela tenha esse perfil defensivo, ela vai também tomar porrada, vai tomar bem menos, né? Vai cair bem menos, vai ter essa volatilidade menor. Mas basicamente como eu me sinto bem. E acredito que todo investidor que tem um bom portfólio em ações, né, em fundos imobiliários e até, como a gente abordou antes, também em ativos no exterior, ele consegue montar aí um portfólio que vai entregar uma rentabilidade muito maior que a média, né, também muito acima de renda fixa, e com uma volatilidade, um risco bem menor. Mas, claro, o investidor sempre tem que entender, né, onde ele está colocando seu dinheiro, justamente para ele ter esse conforto e saber estar aí bem convicto do que ele está fazendo, né, da sua estratégia. E o Thiago Reis, como ele define a sua carteira? Vamos saber agora, Thiago. Cara, eu defino minha carteira como comprar ativos geradores de renda de alta qualidade ou que tenham potencial de gerar renda, com baixa correlação entre eles. Simples assim. O que é melhor, na opinião de vocês? Repartir a minha renda em todos os itens da minha carteira ou concentrar em alguns itens por mês? Nesse segundo caso, como é que eu consigo balancear esses aportes para a carteira não ficar desbalanceada, não pesar muito de um lado e ficar leve do outro? Bom, na minha visão, eu acredito que o investidor, pelo menos eu sou um defensor da ideia de que o investidor deve aproveitar, né, as melhores oportunidades do momento. Ou seja, o investidor, pelo menos no meu entender, ele não deve pegar o aporte dele mensal e necessariamente distribuir em todos os ativos dentro da carteira ou todas as partes iguais. Acredito que sempre, ou quase sempre, existem oportunidades pontuais, né, em determinados ativos. Essas oportunidades estão ali um pouco
posso dizer, um pouco fora da curva, né? Elas estão ali mais acentuadas, e eu acho que faz total sentido, aí, na minha opinião, o investidor aproveitar determinados períodos para comprar mais, concentrar um pouquinho mais o aporte nesses ativos. Então imagina que esse mês, por exemplo, um determinado fundo imobiliário teve uma queda acima da média, uma queda acentuada, o seu yield, né, ficou atrativo, e uma ação ali, sei lá, do segmento elétrico também sofreu, né, essa queda, sofreu uma queda mais relevante, e você, digamos que você tem uma posição ainda pequena, né, ou pelo menos abaixo do que você gostaria nesses dois ativos. Então eu não acho que faça sentido, por exemplo, num momento como esse, pegar ali o seu aporte e direcionar, sei lá, em 10, 15, 20 ativos da sua carteira de forma ali igualitária, né? Mas sim concentrar esse aporte nos ativos que estão mais atrativos. Mas é claro que, vamos supor que esse ativo, hipoteticamente, continue, né, cada vez ali mais barato, ou pelo menos ele continue muito atrativo, aí o investidor precisa calibrar de acordo com as suas posições, justamente para não criar uma superposição aí na carteira, né? Ou seja, não distorcer muito uma posição ou outra até setor, né? Costumo dizer que acho que teoricamente o investidor não deve passar muito de 20% a 25%, né, em ações de uma empresa, nem de um setor também, até 30%, 25% em um único setor eu acho atrativo. Então, pelo menos assim, na minha visão, essa seria a postura mais adequada. E é óbvio que no mês que vem, nos outros meses, provavelmente as oportunidades estarão, né, em outros ativos, e assim o investidor vai formando gradualmente, direcionando aportes e também dividendos, uma carteira diversificada, e aí, de certa forma, otimizando também, né, seus yields e o seu preço médio, comprando quase sempre, ou pelo menos na maior parte das vezes, a preços bastante atrativos. Um dos melhores Fundamentis, lembra do Fundamentis, o programa do Thiago Reis que ele fazia no Infomoney? Pois bem, um dos melhores episódios foi sobre o Yale Model, o modelo de Yale. Inclusive fica o convite para você ouvir e assistir no canal do Thiago Reis. Eu queria saber como é que a Universidade Yale, esses grandes fundos investem na prática, quais modelos de composição de carteira vocês recomendam para quem está começando ou para quem saiu do início e já está navegando sem uma âncora? O modelo de Yale, como o próprio nome diz, é um modelo que a Universidade de Yale usa para aplicar os seus recursos, né? A universidade ganha doações. Essas doações são de caráter perpétuo, ou seja, quem doa não tem direito de pedir o dinheiro de volta, como toda doação, e ela pode investir pensando no longo prazo, justamente porque esses recursos são perpétuos. Como que ela investe esses recursos? Basicamente em ativos que produzem uma alta rentabilidade de longo prazo, mas que tenham baixa volatilidade, baixa correlação entre eles, justamente para aproveitar essa característica que ativos de baixa correlação produzem, que é uma menor volatilidade na carteira como um todo. Aonde que eles investem? Basicamente em ativos de renda variável. Quais? Ações estrangeiras para eles, né? Então, ações de mercados europeus, japonês e tal, ações de mercados emergentes, private equity, venture capital, aplicam também em hedge funds, apesar de ter diminuído um pouco a exposição ao longo dos últimos anos, aplicam até em terras e aplicam muito pouco, aplicam em imóveis, é verdade, e aplicam muito pouco em renda fixa. Essa é a característica principal da composição deste portfólio. Eu gosto muito, me identifico e busco replicar esse portfólio para o meu perfil. Obviamente que ainda invisto muito pouco em venture capital, private equity nunca investi, tento replicar essa estratégia através de veículos listados na bolsa. Então, imóvel, prefiro investir através de fundo imobiliário, né? Então, eu tento replicar o máximo possível pensando nos ativos listados na bolsa, até para ganhar liquidez, coisa que
tem o seu valor. E esses investidores de Venture Capital e Private Equity conseguem a liquidez somente quando a empresa cresce e vai para o mercado. Um exemplo é a Pets, não é mesmo? Exatamente. A Pets é um exemplo aí que recentemente, né, veio para a bolsa em seu IPO e ela justamente aí tem, né, tinha ainda, acho que ainda tem a maior parte do seu capital nas mãos de Private Equity, né? Então tem essa característica. Inúmeras empresas aí que a gente está vendo agora que estão vindo na bolsa, nessa onda de IPOs, muitas delas aí estão sendo, né, vendidas ao mercado pela participação que o Private Equity possuía nelas, né? Existem outros modelos que vocês curtem na hora de investir? Ou vocês preferem ficar em Yale e é bom ficar em time que está ganhando? Sim, existem outros modelos que eu até acredito que possam fazer sentido, né? O 60-40, 60% em ações, 40% em renda fixa. Tem um outro modelo até meio diferente, que é o 100 menos a sua idade, né? Então, se você tem 30 anos, 100 menos 30, 70, aplique 70% em renda variável e o resto em renda fixa. E você vai diminuindo a exposição conforme a sua idade vai aumentando, né? Então, você daqui a pouco está com 40 anos, daí você fica 60% em renda variável, 40% em renda fixa e assim sucessivamente. É um modelo interessante, você vai tirando o risco da carteira ao longo do tempo. Eu particularmente prefiro ficar com o modelo de Yale, mas isso não tira o mérito de algumas características positivas dos outros modelos. É possível, na opinião de vocês, acabar tendo uma carteira resistente a crises? Tivemos a crise do coronavírus esse ano e a gente percebe que existem ativos que fazem ZIG, ativos que fazem ZAG, uma coisa que já falamos aqui. É possível balancear esses ativos cíclicos que vão junto com os ciclos da economia aos anticíclicos que acabam se contrapondo? Exemplos, por exemplo, o dólar e real, ou commodities que crescem com a economia, né? E commodities que crescem com o dólar e varejo que cresce com a economia. Vocês consideram isso uma arte? Como fazer esse balanceamento? Não, com certeza é possível, sim. Até vai muito na linha também um pouco do Yale Model aí, né? O investidor montar um portfólio que tenha também ativos que têm baixa correlação entre eles, né? Ou pelo menos uma parcela desse portfólio que tenha nessa baixa ou menor correlação, justamente para aproveitar, né, esses momentos aí, tendo uma posição vencedora, né, que ela consegue ali reduzir volatilidade, porque se teu portfólio está, sei lá, alocado 100% em Brasil, naturalmente, por mais que tenha, aliás, na verdade até a renda fixa andou caindo esse ano, né, no meio da pandemia, ele vai dizer que não, mas a renda fixa também caiu. Então, o cara que tinha aqui um portfólio, sei lá, 100% exposto ao Brasil, mesmo na renda fixa, ele ficou aí num prejuízo, chegou ali, né, bateu um prejuízo enorme ali na desvalorização da carteira. É óbvio que ele não precisa vender, né, muita coisa já se recuperou, mas querendo ou não teve, né, uma volatilidade enorme ali. Mesmo estando exposto em renda fixa, ele também viu a parte de renda fixa, essa parte pós-fixada aí cair, pré-fixada também, então não teve como fugir. No momento que o investidor estrutura, né, um portfólio aí, com ativos descorrelacionados, uma exposição em dólar, né, ou empresas exportadoras também, muita gente quando fala em investir em empresas dolarizadas acaba sempre se referindo, né, a comprar BDR, ou até investindo lá fora, mas também é possível o investidor ter essa descorrelação aqui nos ativos nacionais, estados da nossa bolsa, né? Por exemplo, se a gente olhar para a Vale, por exemplo, esse ano, a Vale já acumula aí uma alta de 21%, 22%, eu acho, o Bradespar também, né, que é a holding dela. Isso se deve muito ao fato de que o minério de ferro está se apreciando, né? O minério de ferro também, como a Vale é uma exportadora, ela tem o fator dólar, né, sobre a sua precificação, sobre a sua receita. Então, o dólar valorizando muito, o dólar subindo, né, bastante, o minério também, e a China também tendo nessa recuperação mais acentuada, a Vale acaba sendo meio que um hedge aí, né, ela acaba tendo essa descorrelação aí, mesmo sendo uma empresa brasileira, né? Então, sim, é plenamente possível. O investidor tem essa possibilidade, né, montar aí tanto adquirindo ativos lá fora mesmo, através de uma corretora estrangeira, né, ou ele pode comprar BDRs, ou ele pode também comprar aqui empresas exportadoras, né, como falei, a Vale, existem várias outras aí, empresas de celulose também,
geralmente se beneficiam, né, dessa alta do dólar. E eu acredito que no momento que o investidor, né, encontra aí um ponto, de certa forma, de equilíbrio no seu portfólio com essas posições, né, de empresas estrangeiras, exportadoras, mas também empresas inseridas aqui e que têm aderência ao nosso mercado interno, né, no consumo, enfim, junto também com fundos imobiliários, que tem esse fator de renda, em empresas anticíclicas, acho que o investidor consegue, no conjunto da obra, aí, consolidar um portfólio que certamente vai ter muita resiliência aí, ou pelo menos muito menos volatilidade, né? Mesmo estando exposto com grande exposição, né, na renda variável. E aí, é claro, dependendo do perfil do investidor, ele pode calibrar, botar um pouco mais de renda fixa ou não, né? Como a gente viu até no começo desse ano, renda fixa também assustou muita gente, andou até, acho que mês passado, andou negativo, acho que é a LFT, né? Mas aí, no fim das contas, o investidor consegue plenamente montar um portfólio aí diversificado e tendo uma volatilidade bem mais reduzida, né? Você acha bacana também diversificar em fundos e ainda que fundos eles têm uma estratégia definida, fica mais simples, fica mais certeiro de você executar uma diversificação, ainda mais para quem está no início. Olha, eu quero um fundo mais voltado para renda fixa, um fundo mais voltado para o multimercado, um fundo long bias. Como é que funciona? Fica mais certeiro ou não? Eu acho indiferente. O fundo, ele pode te dar rapidez e tal, mas nada que impeça você construir por conta própria. Você compra um fundo de ações e já vem com umas 20 ações dentro lá, já vem com uma certa diversificação. Você pode comprar as 20 ações também no seu home broker. Então, é mais uma questão de perfil do que uma questão de facilidade. Você concorda, Felipe? Eu concordo também. O fundo acaba sendo aí uma ferramenta de praticidade, né, para o investidor que quer, de certa forma, delegar, né, que ele quer terceirizar aí essa gestão, né, de portfólio, seja porque ele não tem tempo, não tem conhecimento. Para isso ele tem um custo, né, o fundo tem taxa de administração. O fundo também, mesmo sendo um fundo de ações, não existe, né, aquela isenção se tu vender até R$20.000 uma posição. Então os dividendos ali, de certa forma, como eles são reinvestidos, né, automaticamente, geralmente são reinvestidos pelo gestor, no momento que tu resolver talvez vender cotas, tu também vai pagar imposto de renda. Então meio que perde, né, essa isenção, esse efeito de isenção. Tem fundos aí, obviamente tem fundos que têm um track record muito bom, tem gestores muito bons, né, à sua frente. Eu particularmente prefiro, né, sempre investir. Acho que a única vez que eu investi num fundo, na verdade, foi no meu primeiro ano, lá em 2009. Eu investi num fundo de ações, acho que era o BB Energia, que existe, não sei se existe até hoje esse fundo. Ele investiu basicamente em empresas do segmento elétrico, e eu também investi num clube de investimento, mas foi pouco tempo. E acabou ali que, como eu comecei a notar, né, que a rentabilidade, na verdade, ficava bem abaixo, né, do que outros ativos aí que eu acompanhava, até dos mesmos segmentos, eu fui aos poucos me ligando ali que essa taxa acabava pegando boa parte da rentabilidade, né. Obviamente hoje a gente tem fundos aí que tem taxas menores, até fundos de ações, né, ou mesmo aqueles fundos que talvez não tenham taxas menores, mas eles performam muito bem porque tem um gestor muito capacitado. Então acho que não é o meu perfil. Se perguntar assim se é o que eu recomendo, também não é, mas eu acho que talvez aí como um primeiro passo para a bolsa, né, comprar um fundo ou montar um portfólio de fundos com taxas talvez atrativas, ou pelo menos um track record positivo, ou até talvez um ETF aí mesmo, eu acho que faz bastante sentido aí, talvez para ser aquele primeiro passo, né, do investidor na bolsa, pelo menos ali o seu início, né, pelo menos para ele ir aos poucos se adaptando e conhecendo, né, toda essa dinâmica do mercado. Tu pediu uma pergunta, né? Vamos lá. Bom, no outro podcast que a gente fez, né, que eu participei, eu perguntei para o Thiago qual tinha sido, né, a maior. Na verdade, eu tinha identificado que ele comprou, né, Alpargatas, e teve uma excelente rentabilidade lá no passado. Então acabou sendo um dos maiores acertos dele. Mas eu queria abordar então um pouco
nos maiores erros. Gostaria de entender aí quais foram alguns, ou né, dos maiores erros aí que o Thiago cometeu aí ao longo da sua carreira de investidor, e o que ele aprendeu com isso, né? O que tirou de lição aí para ele não repetir mais esse ou esses erros, né? Acho que o maior erro que eu fiz foi comprar uma ação de uma empresa que não gera caixa. Essa empresa caiu muito. Elbor, ela dava lucro, mas não gerava caixa. É uma questão contábil aí meio complexa de explicar. Basicamente, ela vendia, reconhecia a venda, mas quando deu uma virada do mercado, teve um monte de cliente devolvendo os imóveis, e daí aquele lucro lá era, de certa forma, irreal, né? Exatamente. Então, cara, acho que o grande aprendizado, eu só compro ativos que têm uma geração de caixa muito clara, né? E às vezes as pessoas me perguntam, pô, Thiago, você compra Facebook e não compra uma empresa que não paga dividendos? Sim, é uma empresa que gera caixa, e o fato dela estar distribuindo não distribuir dividendos não significa que ela não gera caixa. É só uma questão de escolha do time da empresa, da gestão da empresa, de não pagar. Mas poderia muito bem pagar. Ia pagar um volume bem generoso, principalmente para quem entrou lá atrás. Então, eu só compro ativos geradores de caixa. Ponto. O investidor, ele faz muito essa relação, muitas vezes, né, de que se o ativo não paga dividendo, então ele não é um gerador de caixa. Não é bem isso, né? O investidor, ele consegue observar aí através de outras variáveis, né, ali nas demonstrações de fluxo de caixa, enfim, no balanço, e muitas vezes a empresa está gerando caixa, mas ela tem, né, oportunidades talvez mais interessantes de alocar o capital para ela continuar criando valor aí, e não necessariamente, né, distribuir aos seus acionistas se torna uma opção muito interessante. Então, mas o caixa está entrando, né, o caixa está ali, está no patrimônio da empresa, e se ele for alocado, né, para criar valor, não é um mau negócio, pelo contrário, né, pode ser muito bom. E o investidor também, até pegando já uma ponte aí nessa questão da Elbor, né, não só a Elbor, mas outras empresas também, nem sempre lucro líquido, né, representa geração de caixa. Então, no caso das construtoras, tem essa dinâmica, né, da contabilidade deles ali, o POC, né, o método POC, ele tem aí essa característica de que a empresa reconhece receita, né, mas é tudo contábil. No fim das contas, ali a geração de caixa, ela vem lá no final, no momento dos repasses, né, quando a construtora, de fato, o mutuário, o comprador, ele vai tomar essa dívida bancária, né, para assumir esse financiamento, e aí, entre esse período que ele compra e ele leva lá para o banco, ele pode destratar, né, pode desistir, como o Thiago falou aí, e aí, naturalmente, a empresa tem que devolver o que já foi pago. Naturalmente, aí essa geração de caixa ilusória, né, na verdade, que nunca existiu, acaba nunca se concretizando. O lucro ali não se torna caixa. Então, é um ponto bem interessante mesmo que o Thiago abordou aí, eu concordo bastante. Sempre ficar de olho na geração de caixa e não necessariamente no lucro, né? O lucro tem muitas variações aí, muitos fatores contábeis, né, dentro dele, que não necessariamente representam caixa. Resultados, fatos relevantes, tudo sobre a sua empresa aqui. Radar do Mercado Suno Research, de graça, no link da descrição. Estamos terminando mais uma edição do Invista com Thiago, este podcast sensacional que nesta edição contou com a presença de Felipe Tadevalt, o nosso sócio secreto, misterioso, o sombra da Suno, não é mesmo, Ratinho? Ratinho! Prazer aí, pessoal, por ter participado. E sempre estou à disposição aí, quando quiserem bater um papo sobre o mercado, a gente está aí para colaborar. É isso aí, nosso Mr. M aí, prazer enorme participar com você, Felipe, também ter a sua presença aí, Lucas. E a gente se vê na próxima quarta-feira em mais um podcast Invista com o Thiago.